Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a reduzirem o manequim comendo de tudo. E na nossa live de hoje esse foi um assunto extremamente solicitado pelas mulheres. Eu vou te ensinar como você deve fazer um detox que seja realmente eficiente. Quais são as dicas para você potencializar esse detox, para você destravar a queima de gordura? Você sabia que quando você faz um processo de detoxificação do nosso organismo, né, do seu organismo de forma eficiente, você sabia que destrava muito mais fácil a sua queima de gordura? Então, exatamente isso que você vai aprender aqui comigo hoje. O que você precisa fazer? O que é esse processo de detoxificação? Vou te explicar tudo, tá bom? Mas antes de tudo, meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E me contem aqui no chat, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e se a imagem, a conexão está boa. Coloquem aqui para mim no chat, por favor. Ó, Maria já dando boa tarde Maria. Aproveitem também, ó, tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aqui para vocês? Então, clica nesse aviãozinho e compartilha essa live lá com as amigas, com as mulheres que você conhece, que você sabe que querem aprender a fazer esse procedimento detox, fazer de uma forma realmente eficiente e querem principalmente destravar essa queima de gordura para finalmente conseguir reduzir o manequim. Clica aqui nesse aviãozinho, ó, e compartilha essa live, tá ok? Então vamos lá, que as meninas estão dizendo que tá ok, que estão me ouvindo bem, que a imagem tá boa. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vão mandando aqui no chat, que depois eu vou fazendo umas pausas e vou respondendo com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que você precisa entender? O que é o processo detox? Porque quando a gente fala em detox, olha como que as mulheres normalmente costumam me abordar. Carol, me passa uma receita aí de suco detox, porque eu fui viajar, aí eu acabei comendo mais do que eu deveria, comi muitos alimentos aí que são extremamente calóricos, eu tô me sentindo pesada, eu preciso fazer um detox. Passa uma receita pra mim. E nem sabem exatamente o que é o detox. Normalmente as mulheres acabam associando esse detox a um tipo de suco. Sabe aquele suco verde? Então, normalmente elas acabam associando o detox a um tipo de suco, certo? Porém, depois eu vou explicar com mais calma se tem a ver só com suco ou não, vou te explicar certinho. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é o detox? É importante que você entenda isso, tá? O detox é uma abreviação de detoxificação, tá? Então, para que serve esse processo? Eu vou falar assim de uma maneira mais simples para que você entenda, certo? O processo de detoxificação nada mais é do que um processo que o nosso organismo elimina as toxinas que estão presentes no nosso organismo. É como se fosse um processo de limpeza e purificação, é mais ou menos isso, certo? Porque quando a gente tem uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, muito açúcar, esses alimentos que têm muitos corantes, muitos aditivos químicos, o que acontece? O nosso corpo ele acaba ficando cheio e lotado de toxinas. E essas toxinas fazem com que o nosso corpo fique muito inflamado, dificultam a perda de gordura. Por isso que muitas vezes você tenta emagrecer e não consegue. Você vai lá, faz dietas restritivas, para de comer, faz tudo possível e impossível e não consegue. Não consegue realmente destravar essa queima de gordura. Por quê? Porque o seu corpo está muito inflamado, o corpo está muito cheio dessas toxinas. Então, o processo de detoxificação é como se fosse um processo de limpeza, né? Assim, falando de uma forma mais simples, é como se fosse um processo de limpeza através de alimentos, né, dos alimentos corretos, de um passo a passo correto, que faz com que o nosso organismo elimine essas toxinas que estão armazenadas, e isso faz com que destrave, que o corpo fique menos inflamado e destrave, né, e potencialize a queima de gordura, tá certo? Então, isso que é o detox, processo de detoxificação, ok? Deu para entender? Ficou claro? Coloquem aqui para mim no chat, meninas, se ficou tranquilo, se vocês entenderam, tá? Aí, ok.
Beleza, já expliquei o que é o processo de detoxificação. Então, quando as mulheres pensam em detoxificação, em detox, vem o quê? Receita de suco verde. Coloca pra mim aqui no chat quem já fez um detox tomando suco verde. Aí vai lá na internet, pesquisa lá, suco verde detox. Aí coloca, né, daí toma lá. Esses sucos normalmente eles fazem a base de couve, limão. Ó, a Maria tá dizendo aqui, ó, tomo todos os dias. Eu não entendi muito bem, Maria, se você toma o suco verde todos os dias, se isso é bom. O suco verde, sim, ele tem boas propriedades, certo? Esses sucos verdes, normalmente eles colocam o quê? Couve, né? Alguns folhosos verdes escuros, limão, abacaxi, alguns colocam maçã. Esses sucos têm boas propriedades, eles são muito bons. Para você tomar todos os dias é ótimo, mas o processo de detoxificação não é só tomar suco detox, suco verde, certo? Ó, a Cris tá dizendo aqui, ó, já fiz até, tem uns saquinhos guardados no congelador. Ótimo, isso é muito bom, otimiza tempo. Mas o que eu quero que você entenda aqui comigo agora? O processo de detoxificação do organismo, ele vai muito além do que tomar suco verde. Então, essas mulheres que tomam suco verde todos os dias, isso é ótimo, realmente tem boas propriedades. Mas não é só isso que faz o processo de detoxificação, entendeu? Então, é um jeito errado de fazer o processo, entende? Então, se você realmente quer fazer o processo completo, precisa seguir o passo a passo e seguir essas dicas que eu vou passar logo em seguida aqui pra você, tá certo? Então, que fique muito claro, processo de detoxificação, que é eliminar as toxinas lá do organismo, é como se fosse um processo de limpeza e purificação, não depende só de suco detox. Então, você pode ir lá se entupir de suco verde, suco detox, que só isso não vai ser o suficiente. Você precisa realmente fazer o processo completo e não só tomar suco verde. Carol, isso significa que suco verde não é bom tomar todos os dias? É ótimo. Ele tem boas propriedades, ele tem excelentes componentes, nutrientes, né? A Cris está dizendo aqui que fez até alguns saquinhos e ela já deixa congelado. Isso daí também é uma forma muito boa de você não perder os nutrientes e otimizar o seu tempo, certo? Mas o processo de detoxificação, o processo detox não depende só do suco verde. Perfeito? Maria tá perguntando aqui, ó, chá de sene todos os dias, se isso é bom. Olha, todos os chás, inclusive o de sene, chá de sene, chá de hibisco, cavalinha, chá verde, todos esses chás são muito bons. Os chás têm propriedades muito boas, mas depende do qual o seu objetivo. Você tá tomando isso para emagrecer? Você tá tomando chá de sene para emagrecer? Qual é a finalidade? Porque não existe nenhum alimento, chá ou qualquer coisa específica que sozinho vai fazer você emagrecer. Então, se você tiver o chá de sene, tem ótimas propriedades, assim como todos os chás, certo? Por exemplo, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha tem um efeito, tem uma propriedade muito importante que ele ajuda a desinchar. Ele tem um efeito diurético, então ajuda realmente. Mas isso não significa que se você tomar esses tipos de chás, vai fazer você emagrecer, tá? O que vai fazer você emagrecer é uma alimentação de qualidade associado a sono, né? Um sono de qualidade, atividade física. E aí os chás, eles vêm para potencializar o processo, certo? Eles vêm para realmente como uma cerejinha do bolo. Então, para aquele dia que você tá mais inchada, aí você acrescenta ali, ou mesmo chá verde, que além do poder diurético, ele tem um efeito termogênico, então eles vêm para potencializar. Mas isso não significa que eles façam milagres, tá? A Maria tá perguntando aqui para melhorar o intestino, que é muito ressecada. Olha, Maria, ajuda, tá? Mas assim, eu não gosto de prescrever só o chá de sene para melhorar a função intestinal. Eu prefiro mais melhorar a alimentação, tá? Então, eu vou te dar uma dica aqui, mudando um pouquinho o foco, mas já respondendo a pergunta da Maria. Faz uma receitinha específica todos os dias pela manhã e depois você vai lá no meu direct lá
e me diz se melhorou seu intestino, tá? Você vai fazer todos os dias pela manhã. Você vai cortar meio mamão papaya ou então umas 2 fatias do mamão formosa, aquele que é o maiorzinho. E você vai misturar um potinho de iogurte natural desnatado com esse mamão e vai colocar junto umas 2 colheres de sopa rasa de linhaça triturada. Linhaça é aquela sementinha que você encontra em casas de produtos naturais ou mercado. Pode ser tanto a marrom quanto a dourada, tá bom? Você tritura ela e faz essa misturinha e come todos os dias lá pela manhã. É muito mais eficiente do que ficar tomando só o chá de sene, porque o chá de sene, ele pode até ajudar um pouco na função intestinal, mas ele não vai ter um efeito muito eficiente se você não tiver com uma alimentação de qualidade, se você não estiver tomando bastante água, tá bom? Então, faz essa receitinha aí pela manhã e toma bastante água durante todo o dia, tá? Para você saber a quantidade certa de água que você precisa tomar, você vai fazer uma multiplicação bem facinho, você vai multiplicar o seu peso por 35. Então, se você pesa 65 quilos, você vai multiplicar 65 por 35. O total dessa conta é a quantidade de água, que você precisa tomar todos os dias. Então, faz essa receitinha, bate a tua meta de água diária e depois vai me contar lá se melhorou, tá bom? E aí deixa o chá de sene por enquanto, que você vai ver que só com a alimentação a tendência é melhorar, ok? Então, voltando lá ao nosso processo detox, tá? Então, beleza, aqui você já aprendeu o que significa esse processo, o que significa detox, qual é os benefícios para o organismo, e agora você já aprendeu também que só tomar suco verde não é detox, que isso é o suco verde ele ajuda no detox, mas não é só isso, certo? Não é só isso. O processo de detoxificação, ele é muito mais completo, ele precisa de várias outras coisas e não somente o suco verde. Então, você já sabe que, tô tomando só suco verde, então isso não é detox, ok? Até aí tudo certo. Agora, eu vou te contar o que você precisa fazer para que esse detox seja realmente eficiente, ok? E essas diquinhas vão potencializar ainda mais essa eliminação das toxinas pelo nosso organismo, fazendo a limpeza, a purificação para destravar a queima de gordura, tá certo? Então, primeira coisa muito importante que você precisa fazer para que tenha um processo de detox realmente eficiente é evitar todos os tipos de alimentos industrializados. Quando você quer fazer um detox, um processo mais verdadeiro de detoxificação, não entra industrializados. Quais os tipos? O que é industrializado, Carol? Todos esses alimentos que não vêm direto da natureza. Tudo que seja empacotado, enlatado, tudo que seja industrializado, que não seja natural, nesse período de detox você não deve consumir. Por quê? Lembra que eu falei lá no início da live que o processo de detox serve para quando a gente tá com o organismo muito cheio de toxinas? Então, o que traz essas toxinas para o nosso organismo? Os alimentos industrializados, porque nesses alimentos tem muitos aditivos químicos, corantes, substâncias que são prejudiciais para o funcionamento do nosso organismo. Isso atrapalha, isso faz o nosso corpo ficar mais inflamado. Então, para que você consiga eliminar essas toxinas, a primeira coisa, você não pode consumir industrializados. Esse é o ponto-chave do processo de detoxificação. Então, tudo que for industrializado não entra na sua alimentação nesse momento, ok? Anotado aí? Então, primeira coisa, então vamos anotar lá, o que você não deve fazer, em hipótese alguma, quando você vai iniciar o detox, consumir industrializados. Carol, mas isso significa que nunca mais eu vou poder comer um industrializado, um enlatado, algo que venha no pacote? Claro que pode, mas no processo de detoxificação, não. Então, eu vou fazer um processo de uma semana, porque eu quero realmente limpar o meu organismo, tirar todas as toxinas. Então, aí durante essa semana você não vai consumir nada de industrializados. Tudo que vier em pacote, enlatado, que tenha qualquer tipo de conservante, corante ou substâncias químicas, né? Esses tipos de componentes químicos você não vai consumir. Sabe como você faz para descobrir
se um alimento tem muitos aditivos químicos, você vai na parte do rótulo, todos os alimentos têm um rótulo, certo? Quando você vai no mercado, eles não têm um pacotinho. Nesse pacotinho é obrigatório o uso, a descrição, né? Isso se chama rótulo. E neste rótulo, eles são padronizados. Existe uma fiscalização que fiscaliza para ver se esses rótulos estão realmente dentro da legislação. Então, o que tem nesse rótulo? Lá tem as informações lá da marca, enfim. E na parte de trás tem o quê? A informação nutricional. Não sei, coloca para mim aqui no chat se você já viu e já olhou aquela parte da informação nutricional. O que tem nessa informação nutricional? Calorias, quantidade de carboidrato, proteína, gorduras, sódio, fibras. Dentro daquela tabelinha nutricional, eles vão te dar um panorama das informações nutricionais daquele produto por porção. E não é normalmente do pacote inteiro, tá? Normalmente lá eles colocam uma porção, eles vão colocar a quantidade em gramas ou medidas caseiras. Então, por exemplo, eu vi lá uma bolacha recheada. Então, a informação nutricional não é do pacote inteiro. Ele vai te descrever ali, informação nutricional em duas bolachas e meia. Aí vai dizer lá quantas calorias, quantos gramas de carboidrato, proteína, gordura, fibra, sódio. Isso é a tabela nutricional. Junto com a tabela nutricional, normalmente logo abaixo, isso depende do tipo do alimento, que tem uns que é desse tamanho aqui, ó, que você tem que ficar com uma lupa para poder achar, você vai ver a parte onde descrevem os ingredientes do produto. Como que você faz para saber se esse produto é um produto bom ou ruim para o seu consumo? Se ele é um produto que tem muitos lá, que vai inflamar muito o corpo e vai deixar o corpo cheio de toxinas. Você vai olhar a quantidade de ingredientes que tem nesse alimento. Quanto mais ingredientes, pior ele é. Então, por exemplo, você vai pegar lá um molho de tomate. Você vai olhar lá, quero ver se esse molho realmente é bom, é saudável. Se você chegar lá na parte dos ingredientes e ele tiver lá 3 ingredientes, tem tomate, cebola e mais algum outro componente, isso significa que ele é um produto mais saudável. Por quê? Ele tem menos conservantes, menos aditivos químicos. Agora, se você pegar lá o molho de tomate ou um ketchup que seja, e ele tenha 3, 4 linhas de ingredientes, isso significa que ele é um produto extremamente industrializado, um produto que não é de qualidade, que não é para você consumir todos os dias, esse você consome eventualmente. E aí, sabe, dentro dessa linha de ingredientes, você vai ver, quanto mais ingredientes com nomes estranhos, uns nomes que você nunca viu na vida, aqui é até difícil de falar, quanto mais ingredientes desse tipo, pior é o alimento. Esses nomes super difíceis que você encontra lá nos ingredientes dos produtos, esses sim são aditivos químicos, conservantes, corantes, que são utilizados na indústria alimentícia para quê? Para conservar mais o alimento, para dar mais tempo de prateleira, para acentuar o sabor. Então, quanto mais ingredientes tem, menos saudável aquele produto é. Certo? Deu para entender? Coloca para mim aqui no chat se ficou claro o que eu disse, se você conseguiu entender direitinho. Coloca para mim aqui no chat e já manda um coraçãozinho aqui dizendo que você entendeu, que ficou claro, tá? Então, nesse período de detox, produtos industrializados não podem ser consumidos. Carol do céu, meu Deus, se eu não posso consumir industrializado, o que eu vou comer? Meu Deus, eu vou ficar sem opção, não sei o que fazer. Aí é que você se engana. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Então, nesse período, a sua alimentação deve ser baseada em quê? Alimentos naturais, os mais naturais possíveis. Sabe aqueles que têm menos tempo de prateleira? Quanto mais perecíveis, melhor, tá? São aqueles que são mais próximos da natureza. Então, vai ser a base de frutas, fibras, como linhaça, né, que são sementes, linhaça, chia, aveia, oleaginosas como as castanhas, nozes, esse daí tá liberado, porque são fontes de gorduras boas, são fibras, então perfeito. As frutas são boas fontes de carboidrato, então as frutas, ok. Que mais?
Pão, posso comer no período de detox? Nesse momento, não. Por mais que seja um produto de fermentação natural, na semana detox, não. Então, por exemplo, teu café da manhã ele tem que ser baseado em quê? Frutas, fibras, que daí você pode colocar até uma linhaça triturada, que ela tem um excelente poder anti-inflamatório, então isso vai potencializar ainda mais o processo. Você pode sim colocar, aí sim você pode colocar um suco verde, porque daí ele vai ajudar a potencializar e não só tomar o suco verde avulso lá, precisa ter todo um cronograma, certo? Aí você pode fazer um suco verde à base de couve, limão, fatias de abacaxi, sem problema nenhum, e uma fonte de proteína, tá? Fonte de proteína é muito importante porque as proteínas elas vão dar saciedade, elas ajudam na construção muscular. Então, no período do café da manhã, o que precisa ter? Fibras, né? Fibras os mais naturais possíveis e uma fonte de proteína. Todas as proteínas liberado, de preferência as proteínas que são mais leves, né? Como ovos, carne branca, que tem uma digestão um pouco mais fácil, porque a carne vermelha ela é de difícil digestão. Então as carnes brancas lá, como frango, peixes, principalmente os peixes, alguns específicos como sardinha, salmão, atum, eles são muito ricos em ômega 3, certo? O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório. Então, esses peixes nesse período de detox são muito importantes. Se você puder consumir, Carol, mas comer salmão todo dia não dá, atum também não, né? Mas, muito importante, atum e sardinha que eu falo são os in natura, tá? Não é aquele enlatado. Lembra, nesse período que você quer fazer o detox, processo de detoxificação, nada de enlatado industrializado. É aquele in natura que você compra ou na peixaria ou você compra naquela seção de congelados no mercado, certo? Não tem como comer salmão todo dia, impossível. O atum in natura também é extremamente caro, então não vai dar para você comer todos os dias. Mas pelo menos umas 3 vezes por semana, prefira a sardinha. A sardinha in natura, ela é um peixe que tem um custo muito bom e você pode incluir aí, lógico, você não vai fazer ela frita, né? Fazer ela grelhadinha, funciona muito bem, tá? Riquíssima em ômega 3, poderoso anti-inflamatório e ajuda a potencializar o processo, tá? Deixa eu ver aqui, as meninas estão mandando aqui. A carne, já falei, a Lu tá perguntando aqui. A Mai tá dizendo aqui, nem o pão 100% integral. No período de detox, não. Isso, que fique bem claro, vou explicar aqui, Isso não significa que você nunca mais possa comer pão, de forma alguma. O pão 100% integral, ele é uma ótima fonte de carboidrato, é prático, é gostoso, é uma quantidade calórica pequena, não tem problema nenhum você consumir. Porém, no período de detox, não é indicado, tá? Por quê? Porque o pão 100% integral, apesar dele ter fibras, ele tem glúten, que nesse momento é ideal que você evite. Ele tem, esses de mercado, ele tem conservante, porque o produto de prateleira, né, ele tem que durar, então ele vai ter conservantes, aromatizantes e tudo mais, que são aquelas substâncias que causam aumento das toxinas no nosso organismo. Então, no período de detox, não. É só os alimentos que vêm diretamente da natureza, tá certo? Então, frutas, fibras, proteínas, de preferência as proteínas de mais fácil digestibilidade, como o frango, ovos e os peixes, esses que eu já falei, principalmente porque são riquíssimos em ômega 3 e ajudam, né, é um poderoso anti-inflamatório, então ajudam ainda mais a desinflamar o corpo e fazer com que esse detox seja realmente efetivo e potencialize e destrave a queima de gordura, beleza? E carboidrato, Carol, eu posso comer carboidrato no período de detox? Não só pode, como deve. Os carboidratos, eles são muito importantes, não é porque você está em período de eliminar as toxinas lá do organismo que você não pode consumir um carboidrato, pelo contrário, você não só pode como deve. Porém, existem alguns carboidratos que são melhores para esse período, que são os que são mais ricos em fibras, certo? Eu vou chegar lá, porque já vou falar o passo a passo que você precisa aqui incluir as outras coisas também. Mas um dos passos muito importantes do detox é melhorar a saúde intestinal. Como que você faz isso? Com uma alimentação mais natural possível, fibras e água, certo? Então, nesse período você não só pode como deve consumir, mas você vai consumir os carboidratos que são mais ricos em fibras.
De preferência, optar por batata doce, mandioca, batata salsa, inhame, que mais que é bom? Até a própria batata inglesa, porque eles são alimentos extremamente naturais, são ótimas fontes de carboidrato, riquíssimas em fibras que vão te dar saciedade e vão facilitar o processo. Então não é porque é processo de detox que não deve se comer carboidrato, pelo contrário, só que você vai saber escolher os melhores carboidratos para incluir na sua alimentação durante esse período. Combinado? Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui. Não. E aí, coloca pra mim aqui no chat se tá fazendo sentido isso pra você, se você tá conseguindo anotar e se tá ok. Se eu estiver falando muito rápido, que às vezes eu me empolgo, vou falando rápido aqui, coloca aqui pra mim no chat que eu explico novamente, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa fazer, né, pra realmente fazer um detox de qualidade nesse período, não consumir, em hipótese alguma, nenhum tipo de produto industrializado. A sua alimentação nesse momento vai ser a mais natural possível, certo? Aqueles alimentos que vêm direto da natureza. Mas, de novo, eu vou reforçar. Carol, então você está dizendo que nunca mais vou poder comer pão, nunca mais vou poder comer industrializado? Não, não é isso, tá? Mas nesse período, hoje nós estamos falando de detox. No período de detox, não. Combinado? Beleza. Segunda coisa que é muito importante você fazer nesse período de detox. Preferir os alimentos orgânicos. Por quê? Por quê, Carol? Porque os outros tipos os outros alimentos que não são orgânicos, eles têm uma quantidade muito grande, eles recebem uma quantidade muito grande de agrotóxicos. E esses agrotóxicos podem prejudicar o nosso organismo, aumentar essas toxinas que ficam ali armazenadas. Então, os alimentos sem agrotóxicos são os mais indicados. Os orgânicos, certo? Carol, mas alimento orgânico é muito caro, é difícil. Realmente, os orgânicos, eles têm um custo, pelo menos aí, ou quase o dobro ou quase o dobro de um alimento que não seja orgânico. Porém, se você quer fazer um detox realmente eficiente, completo, aquele que realmente vai funcionar 100%, nesse período você deve consumir, de preferência, os alimentos orgânicos, aqueles que não recebem adição de agrotóxicos. Combinado? Muito bem. Segunda coisa, tá? Na verdade, essa é a terceira, né? Primeiro retirar os industrializados, alimentação 100% natural. Segundo, de preferência, os orgânicos, tá? Todos os alimentos orgânicos. Lá as frutas, verduras orgânicas e não os que recebem adição de agrotóxico, tá bom? Terceira coisa, quando você for beber água, sempre beber água filtrada, tá? Tem muita gente que toma água da torneira ou outro tipo de água mineral. O melhor é a água filtrada, porque nesse processo de filtração, ali já são eliminadas as impurezas que tem na água. Todas aquelas toxinas lá, bactérias que você sabe que contaminam a água nesse processo de filtragem, de filtração, isso já elimina, tá certo? Então, sempre beber a água filtrada. Quanto de água eu devo tomar nesse período, Carol? Fazer essa continha básica que eu expliquei lá no início da live. Você vai multiplicar 35 pelo seu peso. Então, eu peso 60 quilos. Então, para eu saber quanto de água eu tenho que tomar todos os dias, eu vou multiplicar 60 por 35. O resultado é a quantidade de água que eu tenho que tomar todos os dias. Então, fez essa continha, não adianta só tomar um copo de água filtrada. Não, você precisa tomar a quantidade, bater a sua meta de água todos os dias, tá certo? Então, vai dar lá a quantidade. Você fraciona ao longo do dia. Deu 2,5 litros. Você fraciona ao longo do dia. Também não vai tomar tudo de uma vez, né? Você fraciona ao longo do dia e isso vai ajudar muito no funcionamento do seu intestino, tá certo? Próximo item. Lembra que eu falei que eu ia falar com relação ao intestino? Então, chegou. Um dos passos importantíssimos para você fazer um detox 100% eficiente é cuidar da sua saúde intestinal. Se o seu intestino não estiver funcionando bem, não adianta que nenhum detox do mundo vai te ajudar. Como que você faz para cuidar da saúde do seu intestino? Por que é tão importante? Porque se o seu intestino não está funcionando bem,
os nutrientes não vão ser absorvidos da maneira certa. Daí imagina lá, você vai comer os alimentos mais naturais possíveis, rico em fibras, os que têm o poder, né, diurético, que ajudam a eliminar as toxinas. Nada vai adiantar se o seu intestino não estiver funcionando bem, porque ele não vai absorver esses nutrientes. Aí perde a finalidade. Então precisa cuidar da saúde intestinal. O teu intestino tem que estar saudável. Carol, como que eu faço para deixar o meu intestino saudável? Tomando água, que é o nosso item anterior, e consumindo fibras, lá do segundo item que eu falei, que é consumir os alimentos mais naturais possíveis, lá, frutas, verduras, legumes, as fibras como linhaça, chia, aveia, que todos esses alimentos são muito ricos em fibras e isso vai fazer com que o seu intestino funcione de uma forma mais eficiente. Combinado? Beleza. Próximo item, consuma folhosos verdes escuros, tá? Principalmente aí nas refeições principais, almoço e jantar. Esses folhosos, eles têm esse poder de ajudar a eliminar essas toxinas, né? Limpar o organismo, eliminar essas toxinas que ficam armazenadas aí no nosso organismo. Então, por que o suco verde lá, o pessoal sempre pede para colocar couve? Couve no suco verde. Porque todos os folhosos verdes escuros no geral têm esse poder de eliminar as toxinas, tá bom? Então, aí eu quero o folhoso verde escuro que eu vou utilizar é o couve. Perfeito, quero fazer um suco verde com couve. Ótimo, tá? Pode fazer sim, sem problema nenhum. Mas lembra, não é só o suco verde que vai fazer o processo inteiro acontecer, tá? Depende de todos esses itens aqui. Aí o nosso próximo item é incluir o suco verde aí nas refeições. Pode ser em jejum, tô em jejum, daí eu tomo um suco verde. Pode ser no café da manhã, porque sim, o suco verde tem excelentes propriedades. O que você pode colocar no teu suco verde? Pode colocar o couve lá, que é um vegetal verde escuro. Pode colocar o limão, que é um excelente antioxidante, riquíssimo em vitamina C. Os alimentos que são poderosos antioxidantes, eles ajudam a eliminar os radicais livres, então também ajudam a eliminar as toxinas. Você pode colocar um pedacinho de gengibre. O gengibre é um excelente alimento que tem um poder anti-inflamatório muito bom, tem poder termogênico, então pode colocar um pedacinho de gengibre também. E aí você faz um sucão verde e aí pode tomar todos os dias, certo? Mas associado com todo esse protocolo, não só o suco verde, ok? E o último item que você deve checar e deve dar um check aí na sua listinha para fazer um detox realmente eficiente é adicionar cúrcuma nas suas preparações. Você sabe o que é cúrcuma? Cúrcuma é também conhecida como o açafrão da terra. Ela é um pozinho, né, que você encontra tanto no mercado quanto nas casas de produtos naturais. É um pozinho amarelinho, que ele dá aquela cor amareladinha, né? Quando você faz no arroz ele fica amarelado, quando você faz no frango também. Então, o ideal é que você inclua a cúrcuma todos os dias na sua alimentação. Carol, como que eu posso incluir essa cúrcuma? E por que a cúrcuma é importante para o processo detox? Porque a cúrcuma é um poderoso anti-inflamatório, tem uma ação anti-inflamatória muito eficiente e um excelente antioxidante também, assim como o limão. Lembra que eu falei que todos os alimentos que têm esse poder antioxidante, eles ajudam a eliminar os radicais livres? Então, é interessante que você consuma. Como que eu posso incluir a cúrcuma na minha alimentação? A cúrcuma ela é um tipo de alimento que ele não tem paladar, assim, um sabor nem salgado e nem doce. Então, você pode colocar nos dois tipos de preparação. Então, você pode fazer um shot, né? Não sei se você já ouviu falar, mas tem muita gente que faz aqueles shotzinhos matinais com limão, cúrcuma, própolis. Você pode fazer. Você pode até colocar no suco verde, você colocar lá, é interessante, coloque uma colherzinha de café de cúrcuma, não vai ficar com gosto, não vai ficar ruim. Só muito importante, quando você for utilizar a cúrcuma, sempre coloque junto um pouquinho de pimenta do reino. Por quê? Na cúrcuma, dentro da cúrcuma, existe uma substância chamada curcumina. E essa substância curcumina que é a responsável por ter esse poder anti-inflamatório e antioxidante. E para ativar a função, né, para ativar realmente a função dessa curcumina, a gente precisa de uma substância que fica armazenada na pimenta do reino, que é a
piperina, curcumina e piperina, certo? Então, a curcumina depende da piperina para ser ativada. Então, sempre que você for utilizar a cúrcuma, coloque uma pitadinha só de pimenta do reino, porque daí essa substância que está armazenada na pimenta, ela vai ativar a curcumina e realmente vai fazer com que a cúrcuma fique muito mais potente a ação dela, essa ação anti-inflamatória e antioxidante, tá? Como é que eu faço isso no suco, Carol? Você coloca uma colherzinha de café lá no suco verde, você coloca couve, coloca limão, coloca um abacaxi se você quiser, coloca um pedacinho de gengibre, coloca uma colherzinha de café de cúrcuma e coloca uma pitadinha só de pimenta do reino. Carol, mas vai ficar, como é que eu vou botar pimenta no suco? Não fica ardido, não fica picante, não fica ardido, você não vai nem sentir o gosto. É justamente só para realmente potencializar a ação da cúrcuma, tá? A Maria tá perguntando aqui se a cúrcuma é o mesmo que o açafrão. Sim, a mesma coisa. Cúrcuma e açafrão, o açafrão da terra é a mesma coisa, só tem nomenclaturas diferentes, tá? E aí, meninas, me contem se vocês anotaram tudo, o que vocês acharam do processo detox? Me contem. Quero saber se vocês tinham esse conhecimento ou se vocês achavam que era só tomar um suquinho verde lá, um suco detox e pronto. E não é, tá? O processo de detoxificação, eliminar essas toxinas que ficam armazenadas no nosso organismo, ele é muito mais complexo do que só ir lá bater um suco verde e pronto. Precisa realmente de um passo a passo, né? Precisa realmente ter uma estratégia eficaz, porque só tomar suco verde não vai adiantar, tá certo? E você viu que, por mais que seja detalhado, mas não é algo difícil, eu acho que o que vai ser mais complicadinho aí nesse período é a parte dos orgânicos, né? Porque os orgânicos são um pouquinho mais difíceis de achar e tem um custo um pouquinho mais alto. Dá para fazer com os outros, com vegetais e frutas normais, sem ser os orgânicos? Pode, mas se você quiser realmente fazer um detox efetivo, sabe aquele 100%, o ideal é que você utilize frutas, verduras e afins orgânicos, tá? Ó, a Cris está dizendo aqui, adorei essa explicação, que bom, Cris, que bom, porque às vezes eu vou falando aqui, vou falando rápido e tô achando que vocês estão entendendo e acaba ficando confuso, então, que bom que deu certo, que bom que ficou claro. A Rogélia tá dizendo aqui, ó, top, NSA da cúrcuma e pimenta do reino, aprendi com você, gatona. Ai, que legal, poxa, fiquei muito feliz. Realmente, a cúrcuma, ela precisa, né, para que você realmente possa potencializar essa ação dela, precisa da piperina, que é a substância que tem na pimenta do reino. Precisa exagerar? Não, uma pequena pitadinha é mais do que suficiente para ativar a curcumina, tá? Ó, a Mai tá dizendo aqui, ó, por quanto tempo pode ser feito o detox? Então, Mai, isso depende muito do seu estilo de vida. Tem algumas mulheres que já adotam esse estilo de vida, detox, sempre. Então, todos os dias elas já não consomem industrializados, elas não, só consomem os alimentos naturais, já não consomem alimentos com glúten, enfim. Isso não tem contraindicação nenhuma. Você pode fazer essa alimentação mais fazer esse processo de detoxificação sempre. Só não é indicado quando você é gestante, certo? E quando você é lactante. Por quê? Porque quando você elimina essas toxinas do organismo, isso pode acabar passando para o bebê, tanto pelo leite quanto se você tiver gestante. Então, esse processo de detoxificação, ele não deve ser feito durante esses 2 estágios da vida, certo? A gestação e lactação. Fora isso, qualquer pessoa pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Mas assim, qual seria o período ideal? Assim, por exemplo, Carol, eu tenho uma alimentação e eu quero fazer o detox por um período, eu não quero adotar isso por muito tempo. 1 semana é um período muito bom, porque, né, você consegue realmente eliminar todas essas toxinas, isso vai te ajudar a desinchar muito, o seu corpo vai desinflamar demais, isso vai te fazer desinchar, você vai ver a diferença do seu corpo antes e depois desse período de detox. Até se você tiver, faz uma foto de antes e depois do período de 1 semana, mas tem que ser
bem regradinho, certo? Tem que ser bem certinho, todo esse passo a passo. Aplica tudo aí que você vai ver, depois você vai ver a diferença. Nem se baseie pela balança, se baseie pelas suas medidas e pelas fotos. Você vai ver a diferença, principalmente nessa região abdominal, que essa região abdominal ela fica, né? A tendência é quando você come muito industrializado, muito glúten, a tendência é que você fique mais inchada. Por quê? Porque o glúten também, não é que o glúten é inflamatório, não tem nada a ver com isso. O glúten é inflamatório para quem tem algum tipo de intolerância ou alergia a essa proteína. Se você não tem, não vai ser inflamatório. Porém, o glúten, ele tem uma difícil digestão. Então, quando você come glúten em excesso, a tendência é que você fique um pouquinho mais inchada mesmo. E aí, nesse período, você faz durante essa semana, esses 7 dias, você vai ver a grande diferença, tanto na sua disposição, quanto na qualidade da sua pele, no seu sono. Você vai ver que você vai desinchar muito. E assim, não é nada super, hiper, mega difícil, não é nada extremamente restrito. Não, você vai evitar e vai parar de comer somente os industrializados. O resto dos alimentos você come, né, de uma maneira normal. Isso não é para passar fome, não é para viver de caldo verde, de suco detox, tá? A tua alimentação tem que ter todos os macronutrientes, boas fontes de carboidrato, proteína e gorduras boas, ok? E aí, meninas, vocês têm dúvidas? Me contem, mandem aqui. Me contem se tem mais dúvidas, se não tiverem, beleza. Caso surjam dúvidas depois, não tem problema nenhum. Assim que nós finalizarmos, eu já vou deixar essa live disponível lá no meu feed para que você possa assistir e compartilhar quantas vezes quiser. E se tiver dúvida, pode deixar lá nos comentários da live ou me mandar por direct também, tá? E se você quiser, se você gosta desse conteúdo de detox, melhores alimentos para desinflamar o corpo, deixa lá no comentário, manda aqui nos comentários da live ou manda lá nos comentários do meu feed também. Eu quero mais conteúdo como esse, porque daí eu realmente consigo fazer mais conteúdos desse formato para você, tá bom? A Paula tá dizendo aqui, ó, arroz e feijão nesses dias do detox, pode? Olha, os melhores são os outros tipos de fontes de carboidratos. As leguminosas não é que você não pode consumir nesse período, pode. Mas o que acontece? As leguminosas lá, feijão, lentilha, grão de bico, eles são um pouco flatulentos. O que significa? Eles têm uma fermentação um pouquinho maior e a tendência é que você fique mais inchado. Eles são alimentos de difícil digestão, certo? Então, nesse período de detox, é melhor evitar esses tipos de alimento. O arroz não tem problema, só que o arroz, se for um arroz branco, por exemplo, ele tem um índice glicêmico alto, ele tem pouca fibra, então não é muito indicado. O arroz integral, ok, ele é uma boa opção, mas de preferência os outros tipos de carboidrato, que são mais ricos em fibras. Batata doce, batata inglesa, batata salsa, inhame, uma quinoa, são ótimas fontes de carboidrato e são mais indicados para esse período. As leguminosas eu não gosto muito de consumir só durante esse período de detox, justamente por causar muitos gases. Tem pessoas que não conseguem digerir muito bem, tem que deixar muitas vezes de remolho, e mesmo assim ainda sentem desconforto. Então, nesse período eu não indico muito. Tem alguns profissionais que não se importam, eu não indico muito, ok? A Rogélia tá dizendo aqui, ó, se o suco verde pode variar as frutas? Pode, sem problema nenhum, pode variar. Lógico, tem algumas frutas, por exemplo, o limão, o abacaxi, que o ideal é sempre manter no suco verde, porque o limão ele é muito rico em vitamina C e tem muito antioxidante, então ajuda a eliminar os radicais livres. O abacaxi, ele tem um efeito diurético muito bom, então por isso que é interessante que mantenha, mas não tem problema nenhum, se quiser substituir por maçã, pode, mamão, sem problema nenhum, tá? A fruta é sempre uma boa pedida. E aí, meninas, mais perguntas? Agora é hora. Me contem se vocês quiserem mais conteúdos como esse, detox, alimentos específicos para desinflamar o corpo. Deixem lá nos comentários da live que daí eu trago mais conteúdos como esse, tá bom? Não temos mais perguntas. Então, meninas, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se ficou alguma dúvida,
me mandem, tá? Se ficou alguma coisa que ainda vocês têm dúvida, me mandem lá no direct que eu respondo todos, tá? Vamos lá. Sobre o suco detox, tem problema em congelar? Perde as propriedades? Problema nenhum, Mai. Você pode fazer, até teve uma colega nossa aqui, que ela falou que faz, né, o suco, aí coloca nos cubinhos de gelo, né, ou em outro lugar e congela. Não tem problema nenhum. O método de congelamento, ele é um método de conservação. Então, ele mantém as propriedades do alimento. Então, não tem problema nenhum. Eu quero já... Porque ficar fazendo suco todo santo dia, para quem tem uma rotina corrida, que eu tenho, e eu tenho certeza que você tem também, é um saco, né? Ainda mais de manhã. De manhã, às vezes, as crianças estão dormindo, ligar liquidificador não rola muito. Então, pode fazer sem problema nenhum. Carol, eu quero fazer já para a semana toda, sem problemas. Você bate ele, coloca nas forminhas de gelo, é uma boa, né? Que daí nas forminhas de gelo você só vira ali, é mais fácil. E deixa descongelando ali, você pode tirar até num dia anterior. À noite, você deixa ele no refrigerador, não deixa fora não, tá? Você só tira do congelador os cubinhos de gelo, coloca no copo e deixa na parte refrigerada. E aí você vai ver que no outro dia de manhã ele já tá pronto para o consumo. Então, pode sim, não perde as propriedades. A Rô tá dizendo aqui, o que é bom para gases? Rô, depende. Primeira coisa, você tem que observar quais são os alimentos que você come que você sente que te dão gases. Existem alguns específicos, por exemplo, as leguminosas, como eu disse ali, né, um pouquinho antes, as leguminosas lá, feijão, grão de bico, lentilha, elas têm essas propriedades flatulentas. Então, quando você come, se você não fizer a técnica bem certinha de remolho, e tem algumas pessoas que mesmo com a técnica de remolho não conseguem consumir, que ficam com muitos gases, você sente muito pesada, fica muito, né, com a barriga muito, né, com distensão abdominal. Então, as leguminosas são tipos de alimentos que causam gases. Repolho, couve-flor também tem um pouco dessas propriedades que deixam, né, que formam muitos gases. Mas você precisa entender muito o que você está consumindo que acontece isso. Lactose. Se você for intolerante à lactose, você também vai sentir esse desconforto. Toda vez que você comer algo à base de leite, derivados do leite ou tomar leite, você vai sentir a sua barriga extremamente cheia de gases. Inclusive, tem algumas pessoas que sentem até muita dor, não só o incômodo do estufamento, sentem muita dor. Então, você precisa observar, poxa, comi tal alimento, esse alimento não caiu bem pra mim, tá? Mas, na maioria das vezes, são os alimentos à base de leite e derivados que podem causar muitos gases. Se você for intolerante, às vezes você é intolerante e nem sabe. E as leguminosas em geral, e esses outros alimentos, tipo couve-flor, repolho, também causam isso, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu passei mais aqui. A Mai tá dizendo aqui, obrigada, meu bem, você arrasa. Obrigada a você pela sua pergunta, Mai. A Lucinha tá dizendo aqui, ó. Eu eliminei 6 quilos, mas a pochete ainda está aqui. O que eu faço? Esse daqui, eu acho que essa pergunta é uma das que eu mais recebo no meu Instagram. Carol, eu já perdi muito peso, mas a pochete não sai. O que acontece? Primeira coisa que você precisa entender. Quando a gente perde gordura, isso eu tô falando gordura, tá? Emagrecer significa perder gordura e não músculo. Quando você perde gordura, você perde de uma forma proporcional. Então, não tem como você perder gordura só da barriga. Eu não quero perder gordura em nada, só na barriga. Tá? Me dá uma varinha de condão que eu quero dar um clique e perder gordura só na barriga. Não existe. Quando você emagrece de forma proporcional. Mas por que algumas mulheres têm tanta dificuldade para perder essa gordura na barriga? Pode ser por alguns motivos. Primeiro, se você fez dietas restritivas para perder esses 6 quilos, pode ser por isso que você não elimina. Por quê? Quando você faz essas dietas restritivas, você perde muito mais músculo do que gordura. E quando você perde muito músculo, o metabolismo faz o quê? Fica lento. Então, aquela pochete ali não vai sair. Você perdeu músculo, perdeu um pouco de gordura, mas aquela gordura que está armazenada ali não vai sair. Pode ser por isso, certo? Segunda coisa que pode acontecer. Quando você também faz essas dietas restritivas demais,
você fica muito estressada. Por quê? Porque você passa fome, faz muita restrição, e aí o que acontece? Tem um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, esse hormônio fica muito alto. E quando esse hormônio fica muito alto, acumula muito mais gordura nessa região da barriga, principalmente na pochete. Então, não tem Cristo que faça sair se você tiver com o cortisol muito alto. Então, por isso que dietas restritivas não são eficientes, ok? O que eu sempre indico para as minhas pacientes e até o que eu faço lá com, né, que eu até trabalho muito com esses conteúdos aqui, o que você precisa fazer para melhorar e eliminar essa gordura aí? Comer mais proteína, proteínas magras, porque quanto mais músculo você tiver no corpo, mais gordura você vai queimar. Consequentemente, você vai perdendo essa gordura que está armazenada ali, de uma forma proporcional. Vai perder ali, vai perder em outros lugares, certo? Fazer exercícios de força, como principalmente musculação, também ajuda a queimar mais gordura. Por quê? Porque a musculação te ajuda a aumentar a quantidade de músculos no corpo. Consequentemente, você vai queimar mais gordura, ok? E outra coisa muito importante é desinflamar o corpo. Porque se você tiver com o corpo inflamado, essa pochete não vai sumir, em hipótese alguma. Então, você precisa ter uma alimentação bem anti-inflamatória, evitar picos de insulina, que daí essa gordura vai saindo. Ela vai saindo de forma proporcional. Ah, vai ser do dia para noite que vai sumir essa pochete? Não, porque pensa, essa gordura que fica acumulada ali, ela é uma gordura localizada. Então, ela é uma gordura de muitos anos. Nessa região abdominal, nós temos muitos receptores de gordura. Então, para que você realmente consiga ter um resultado bem efetivo, você precisa ter uma alimentação bem anti-inflamatória e você ser consistente, porque não é do dia para a noite que ela some. O que significa ser consistente? É fazer todos os dias a mesma coisa. Isso significa, Carol, que eu nunca mais vou poder comer uma pizza, um hambúrguer, um chocolate? De forma alguma. Mas pelo menos 80% do seu tempo você tem que se alimentar com esses alimentos mais anti-inflamatórios, ter uma alimentação que realmente desinflame o seu corpo, tá? Isso vai fazer você perder essa pochete. Olha aí, ó, até a Siri tá falando. Vamos ver aqui, ó. A Cris tá dizendo aqui, ó, que ela sente que a batata doce dá muito gases. Então, cada corpo é um corpo. Tem algumas pessoas, eu, por exemplo, se eu comer batata doce, pra mim, ok. Se eu comer feijão, pra mim, sem problema nenhum. O meu corpo tolera muito bem esses alimentos. Mas não são todas as pessoas. Então, que nem, por exemplo, a Cris. A Cris come batata doce e ela sente que dá gases. Então, esse alimento, no seu caso, você deve evitar para não ficar com a barriga inchada, com gases, com dor e tudo mais. Isso é muito importante. Isso é muito importante aprender a identificar. Poxa, qual alimento que eu comi hoje que eu senti que depois eu comecei a ter desconforto? Aí você vai sentindo e vai excluindo isso da sua alimentação. Excluir completamente, dependendo do tipo de sintoma que você tem, né? Às vezes, eu como batata doce, fico passando mal, fico ruim. Então, você não vai mais comer. Ou então, evitar ao máximo o consumo. E aí, meninas? Mais dúvidas? Acho que por hoje é só. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, mandem pra mim lá. Eu já vou deixar essa live disponibilizada para que vocês possam assistir e compartilhar quantas vezes quiserem, tá bom? E semana que vem eu vejo vocês de novo, tá? Semana que vem, na quarta-feira, estarei aqui firme e forte, trazendo mais um assunto bem legal pra gente conversar em live, tá bom? Então, um beijo e até a próxima semana.